Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, dia 23 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor preparou, concretizou e tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos aí, às vésperas do Natal, e ao mesmo tempo, claro, terminando um período, terminando um ano, para começarmos e nos desenvolvermos, operacionalizarmos a palavra, as promessas, a bênção do Senhor, a vontade do Senhor nas nossas vidas e através da nossa vida. Então eu quero voltar ao assunto de ontem, porque eu conversando com algumas pessoas, Ô Marcelo, Deus abençoe, hein? Bom dia, paz, querido amigo. Deus abençoe, Marcelo. Um beijo para você, também para a diaconisa Sandra. Deus abençoe vocês. Marcelo tem um testemunho maravilhoso, né? Aliás, ele e a Raquel, que deram testemunho aqui, né? Que deram testemunho, talvez eu não tenha falado tudo, mas eles falaram comigo que eles conseguiram o emprego, o trabalho, aos 45 minutos do segundo tempo, né? Agora, nessa semana, é que eles conseguiram. E o Marcelo conseguiu passar, foi aprovado no DEIC, né? E mais alguns anos atrás, o Marcelo me contando a vida dele, ele trabalhava num lugar, e nesse lugar de transporte, né? Ele trabalhava vamos dizer assim, numa administração desse lugar muito importante. E e mexiam com valores. E porque mexiam com valores e o Marcelo tomava conta, ele fazia segurança daquele lugar também, em algum momento ali, o pessoal que trabalhava naquele lugar combinou de assaltar aquele lugar, mancomunados com o pessoal de fora, com os ladrões de fora. E o Marcelo não quis e não concordou. O Marcelo foi sequestrado. Né, Marcelo? Ficou mais de 15 dias, se eu não me engano, sequestrado, porque todos estavam mancomunados e ele não. E depois desses dias, e o Marcelo não abriu a boca, não falou de entrada e saída de veículos, horário, o que faziam, como faziam, as pessoas queriam todo o esquema, queria toda a rotina de trabalho, e o Marcelo não passou. E por causa disso, o Marcelo, 15 dias, né, Marcelo? O Marcelo está confirmando, dizendo que era 15 dias. E aí, depois de muito tempo, 15, você imagina, a gente que eu nunca passei por isso, mas quem passa por isso fala que num sequestro relâmpago, desse que pega a pessoa e pega o cartão da pessoa, leva a pessoa até o banco 24 horas e tira dinheiro, demora, sei lá, poucos minutos. A pessoa fala que parece que ficou a vida inteira. Imagina alguém que ficou 15 dias sob, a pressão dos sequestradores para que ele falasse os detalhes, a rotina de trabalho daquele lugar. E o Marcelo não abriu a boca. E depois de 15 dias o pessoal solta o Marcelo. Só de cueca, numa região lá perto de uma Marginal Pinheiro, se eu não me engano. E o Marcelo sem nada, sem dinheiro, sem roupa, mas ele permaneceu firme. E depois levaram arma na cabeça, arma 12 na cabeça. Puxa vida, arma 12 na cabeça. Tinha isso ainda, a arma na cabeça. E depois disso, o Marcelo foi denunciar tudo isso. As pessoas ainda ficaram meio assim com a denúncia do Marcelo. Obviamente era um esquema montado com muita gente. E hoje, nos últimos dias do ano 2020, ele, depois de uma série de entrevistas, uma série de constatações, de investigações, o Marcelo passa no DEIC,
aprovado no DEI, que agora vai começar a trabalhar no primeiro dia útil de janeiro. Isso é maravilhoso, é Deus fazendo a diferença e nós vivemos exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Como a filha da Eva também, a Raquelzinha, que Deus abençoe ela, o Fábio, seu marido, porque também arrumou um trabalho maravilhoso, de honra, de dignidade, naquilo que ela gosta de fazer, nos últimos dias do ano de 2020. E esses testemunhos, eles são policial civil. Marcelo está falando, passei para ser policial civil, dia 1º de janeiro ele começa a trabalhar. Então, esses testemunhos são maravilhosos porque, em meio a tantas coisas e circunstâncias, o nosso Deus continua sendo Deus. O seu plano, o seu projeto sobre a nossa vida, ele permanece. Ele está em execução, em processo, em efetivação na nossa vida durante todo momento, durante todos os dias da nossa vida. Então, falando disso, Marcelo, da Raquel e outros que me deram testemunhos também, então, o que significa essa oração? E eu quero voltar a ela exatamente por causa do exemplo que eu dei e fazer a conexão para que não fique nenhuma dúvida. Porque quando eu falo no livro de Gênesis, eu estou lá falando dos princípios, dos fundamentos espirituais, da linha de raciocínio de Deus em relação a nós. Então isso precisa ficar muito bem claro. Claro que não basta apenas o conhecimento, né? Porque eu tenho que ter essa relação de fato, né? Então eu vou trabalhar, eu vou desenvolver essa minha relação com Deus. Mas quando eu tenho a palavra de Deus me norteando, me fundamentando, é muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais perfeito, é muito mais eficaz na minha relação com Deus. Então vamos lá. Eu dou honra e glória a Deus. Amém, Marcelo? Um beijo para você, para a diaconisa Sandra também. Deus abençoe vocês. Casou com a Sandra faz 18 anos, né, Marcelo? Acho que faz 18 anos. E eu, na época, eu enviava as pessoas para as igrejas. Eu enviei exatamente o Marcelo para uma igreja que ele conheceu a diaconisa Sandra e depois eles se casaram. Uma grande bênção. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu ainda voltando no versículo 7 e 8, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas essa lógica que Jesus está pontuando, ela vem atrelada, ancorada em toda uma linha de raciocínio de Mateus 5, 6 e 7. E qual é a linha de raciocínio? Primeiro, a minha relação com Deus, a minha relação pessoal com Deus. Segundo, a minha relação com aqueles que estão ao meu redor, aqueles que me são caros, aqueles que eu tenho uma amizade, uma intimidade de amizade com os meus circunvizinhos, os meus familiares, o meu lar, a minha casa, os meus filhos. Terceiro, fala da minha relação em relação à prática dessas verdades espirituais em comunidade, em comunhão, como igreja, como irmão em Cristo, né? Quando você percebe essa linha de raciocínio, andando por essa linha de raciocínio, o Senhor fala muito sobre julgamento, o Senhor fala sobre
atitudes pessoais, e o Senhor fala sobre perdão. Julgamento, perdão e atitudes pessoais. Por quê? Porque, vamos dizer, nesses elementos de uma relação, essas áreas são as mais importantes, mas que também são as mais sensíveis, as mais frágeis, por onde nós sofremos muito, por onde nós carregamos perdas, ressentimentos, amarguras. Então, que pena ninguém pensar assim, bispo. Então nós temos que viver essa condição. E nós temos que estabelecer essas verdades espirituais de uma maneira a entender essa linha de raciocínio. Então não é para eu ficar lá batendo no coração de Deus, para Deus se converter à minha necessidade. Não é para eu ficar pedindo. E às vezes eu vejo as pessoas falar, uma vez algumas pessoas falaram, a gente vai orar no monte, né? Nada contra orar no monte, é a maior bênção, glória a Deus para quem vai, que tem esse hábito, nada contra. Eu estou falando apenas do sentimento, né? Aí a pessoa falou, porque a gente está precisando disso, daquilo, né? A gente precisa entregar o nosso Isaac. Aí eu falei, mas meu irmão, você tem ido sempre lá, não tem? Tenho ido. Fui feito muitas campanhas, não tem? Tem. Será que não seria bom o irmão perguntar para o Senhor se ao invés de entregar o teu Isaac para saber o que o Senhor tem sobre o plano de Deus na tua vida, por que você não se entrega como Isaac? Porque se Abraão entregou Isaac, do outro lado, Isaac se entregou ao Senhor. Isaac se permitiu. Então vocês estão falando muito de Isaac. Seja o Isaac, não seja o Abraão. Experimenta ser o Isaac. Né? Então como quando eu falo a respeito desse assunto, porque a impressão que dá à primeira vista e aquilo que a gente ouve é que quanto mais eu pedir, quanto mais eu bater, quanto mais eu buscar, eu vou receber a minha bênção. Em via de regra é isso. Bispo Antônio, a paz do Senhor, Bispo Rubens, deu tudo certo nos seus exames? Olha, Bispo Antônio, eu ainda estou em processo, né? Hoje eu vou fazer mais uma bateria de exames. Depois eu conto para o senhor direitinho. Estou em processo de exames, né? Fiz nessa semana, hoje eu vou fazer mais um pouco. Semana que vem, segunda, mais um pouco. Claro, em horários que dá para eu entrar aqui 10 horas. Mas eu farei outros exames. Aí eu conto o desfecho da história. Mas por enquanto está tudo bem. Estou na bênção do Senhor. Então, quando eu entendo essa linha de raciocínio, eu entendo que essa coisa de ficar aí buscando a bênção, a minha bênção, isso é bom para autoajuda. Mas diante do plano de Deus, nem sempre é uma atitude eficaz. Aí eu coloquei para você a comparação entre Isaac e Ismael. Ismael teve na sua herança muito mais território do que Isaac. Se for olhar por isso, Ismael foi mais abençoado do que Isaac. Mas a bênção da primogenitura estava sobre Ismael ou estava sobre Isaac? A continuidade ao patriarcado, saído de Abraão, passando por Isaac, indo até Jacó e sendo terminado em José, né? Você percebe que Isaac foi uma peça importantíssima nesse plano, nesse projeto de Deus a respeito da criação de um povo que se chamaria pelo nome dele. Então Isaac era uma peça importante nesse olho clínico, né, de projeto, de engenharia. Então, quem teve mais, Ismael ou Isaac? Quando você olha hoje, territorialmente falando, quem ocupa maior espaço, Ismael ou Isaac? Então eu estou falando isso para você apenas para você entender de que a bênção em si
não reflete, não expressa o plano de Deus. Porque, olha, presta atenção no que eu vou te falar, nunca mais esqueça. O nosso Deus é abençoador. Diga em alto e bom som para todos ouvirem. O nosso Deus, ele é abençoador por excelência. Ou seja, ele sempre estará abençoando, ele deixa no seu caminho, né? Na sua sombra, à sua frente, nas laterais da sua vida, do seu ser, bênção sem medida, porque ele é Deus. Agora, ser abençoado não significa que eu esteja dentro de um plano de Deus. São duas coisas diferentes. Aí nós lemos Gênesis 17 ou 18? Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço da passagem. Se é Gênesis 17 ou 18. Gênesis 18. A partir do versículo 16 em diante. Gênesis 18. Não vou ler todo, não vai dar tempo, a gente conhece também o texto, né? Então, você percebe o quê? Que quando Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra, ele começa a interceder por quê? Porque Deus estava lá. Porque Deus estava lá. Porque Abraão tinha uma relação pessoal, íntima com Deus. Muito próxima, muito conectada. E você vai ver lá mais tarde, no livro dos profetas, que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus ungidos, aos seus servos. Abraão, como servo de Deus, ele carregava essa prerrogativa. O Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, o seu juízo, a sua justiça se derramaria sobre aquele lugar, mas ele não faria antes de falar ao seu servo, àquele que andava com ele, o seu amigo, como diz a palavra, né? Abraão é o amigo de Deus, ao seu amigo Abraão. Então, ele vai até Abraão, ele conversa com Abraão, Abraão os convida, os anjos mais o Senhor, né? Uma teofania, Jesus Cristo ali manifesto. Então, os anjos mais, hoje a gente pode chamar Jesus Cristo, o Senhor Jesus lá, né? E aí, Abraão os convida para cearem, para estarem na refeição principal com Abraão. O Senhor abençoa Sarai, né, para que ela dê a luz, né? Fala sobre o nome de Isaac e aí conversa com Abraão sobre os próximos acontecimentos a respeito de Sodoma e Gomorra. Então agora, olhando esse texto de Jesus e comparando com o texto de Gênesis, vamos entender os fundamentos, porque isso você precisa carregar para o resto da tua história de vida. Tá? É por isso que eu, conversando ontem, principalmente com a Amanda, eu percebi que ficou algumas coisas assim, não é bom. Diz assim, versículo 16: Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça. Eu até coloquei como título daquilo que nós falamos hoje exatamente as palavras desse texto, né? Que os herdeiros de Abraão guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e pratiquem o juízo. O que o herdeiro de Abraão tem que fazer? Guardar os caminhos do Senhor, praticar a justiça e praticar o juízo. Vou repetir. O que um servo de Deus, alguém que pertence ao reino dos céus, portanto é herdeiro de Abraão através de Jesus Cristo, ele deve guardar os caminhos do Senhor, praticar a justiça e praticar o juízo. Ponto. Essa é a nossa, incumbência, essa é a nossa tarefa. Então vamos lá.
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Olha só o que está acontecendo. Sodoma e Gomorra estão clamando diante do Senhor. Com certeza, a aflição, a miséria, a pobreza, porque Ezequiel fala, né? Lá, se eu não me engano, Ezequiel 34. Ezequiel fala o seguinte, que aquilo que destruiu Sodoma e Gomorra foi a injustiça social. Por quê? Porque os moradores, os cidadãos de Sodoma e Gomorra, deixaram de amparar os seus órfãos, as suas viúvas, deixaram de olhar para o miserável e para o necessitado. E diz a palavra que isso subiu no altar do Senhor como abominação. Então, na verdade, não foi, em primeiro lugar, a promiscuidade. A promiscuidade foi um resultado, porque um abismo vai chamando outro abismo. Mas não foi essa a questão que fez com que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Mas foi a injustiça social. Eu falei para você o seguinte: o que significa injustiça? Significa a falta de alguém que cumpra a palavra de Deus. Alguém que viva, não só cumpra no sentido de regra, de doutrina, de dogma, mas cumpra porque ele carrega na sua vida. Você repetiu comigo: os caminhos do Senhor. Ele pratica a injustiça, pratica a justiça e pratica o juízo. São as três verdades espirituais que precisam fazer parte integrante da identidade de um homem de Deus. Guardar os caminhos do Senhor, praticar a justiça e praticar o juízo. Então, quando o Senhor percebe que Sodoma e Gomorra estão desesperadas diante do Senhor, estão clamando, o Senhor diz assim: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Olha só, a exemplo do que estava acontecendo lá no Egito, no tempo de Moisés, né? Que o clamor também subiu no altar do Senhor. Veja só como a linha de raciocínio de Deus é a mesma. Tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Ou seja, está clamando de um lado, mas do outro, o nível de pecado, de transgressão, de iniquidade está muito alto. Então eu vou ver e eu vou ordenar aos meus anjos. É claro que Deus não está falando assim, eu que estou, né, assim, dramatizando a cena. Eu vou enviar os meus anjos para eles conferirem se o clamor está no mesmo nível de transgressão, iniquidade e pecado que esse povo está vivendo. Eu vou colocar na balança. Lembra que aquilo que o Senhor fala através da escritura na parede para Daniel em relação ao Belsazzar, lá no livro de Daniel? Mene, mene, tekel, parzim. Por quê? Porque a medida estava transbordando. E houve um acerto, uma conciliação de contas ali sobre a vida, os testemunhos e os procedimentos de Belsazzar. Beltesazar, o rei, né? E foi visto, e ele foi achado em falta. Ou seja, a transgressão, a iniquidade e o pecado estava num nível muito mais profundo, consistente, do que o nível da misericórdia e do clamor ali, clamado ou pedido pelo rei ou pela sua corte, né? E o que o Daniel falou? Você foi achado em falta. Esse reino vai ser tirado de você e você hoje vai morrer. A mesma coisa aqui. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é,
sabê-lo-ei. Deus vai conferir. É um dos da Bíblia, tem vários, né? Vários momentos de juízo. Esse é um dos momentos de juízo. A gente fica pensando só no juízo final e tal. Não, a Bíblia está regada de juízos que acontecem durante a história da humanidade. Então vamos lá. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Olha o conhecimento de Deus aqui, como Abraão conhece a Deus intimamente. Abraão faz a pergunta e depois ele diz: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres de tal coisa, matares o justo com o ímpio. Como? Se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Olha só, Abraão conversando com Deus, uma intimidade que ele começa a ponderar o sentimento, a atitude e a reflexão e a meditação do próprio Deus. É claro que Deus é Deus. Ele é grandioso, é maravilhoso, ele é perfeito, ele é infinito, ele é amoroso. Mas Deus se dá a conhecer. Então, quando Jesus fala, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 7 a 12, batei, buscai, né? Pedi, Jesus está falando no nível de uma relação com Deus. Não é pura e simplesmente eu pegar um pedido aqui, como se fosse um pedido de um restaurante, de um fast food, e coloca ali, ó, porção de batatinha fritas, a hora do almoço, porção de batatinha fritas, uma carne ao ponto, arroz, feijão, farofa, salada, aí põe assim, manda lá para Deus, vamos lá fazer um jejum aí e tal, e Deus vai... Não é isso. Há uma relação, há uma intimidade. Abraão conversa com Deus, porque oração é exatamente isso, é exato, perfeitamente isso que Abraão está fazendo aqui. Isso aqui é oração. De maneira descontraída, não precisa ter palavras rebuscadas, né? Se a pessoa quiser orar dessa maneira, não tem problema, mas não é essa a questão. A questão é a intimidade, é conhecimento, é conhecer a Deus. Eu só posso confiar em alguém que eu conheço. Diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Como? Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juízo de toda a terra. Olha para Abraão, indagando Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Você entendeu? Abraão conhece a Deus, sabe da grandeza de Deus, ele experimenta Deus, como Deus fala na palavra: provai-me e vede, provai ao Senhor e vede que ele é bom. Então ele prova, ele tem uma intimidade, ele tem uma relação com Deus, ele conhece o plano de Deus, os projetos de Deus, tanto é que ele diz o seguinte: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. E Abraão se posiciona. Olha que momento maravilhoso. Que discernimento. Que equilíbrio que Abraão tem. Porque ele sabe que é pó. Ele sabe que é cinza. Ele não está falando você tem que fazer, você tem que abençoar. Senhor, eu sei que sou pó. Eu sei que sou cinza, ou seja, eu não tenho valor algum. Eu não poderia nem estar falando, me dirigindo ao Senhor, olhando para o Senhor.
Diz aqui, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei. Disse ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Então é aquilo que eu falei para você. A questão toda não é o pecado de Sodoma. A questão toda é a falta de justiça em Sodoma. A questão toda não é a quantidade de pecadores, se eram milhões, se eram bilhões de pessoas. A questão toda era de quantos justos estavam ali. O problema era a falta de justo, não a quantidade de pecador ou de pecado. O problema era a falta de justo para praticarem justiça e juízo. Então, fazendo o peso, fazendo as contas, a conciliação de contas, o livro contábil do céu ficou no vermelho, ficou em déficit, ficou muito aquém. Enquanto o justo e o justo que pratica a justiça e o juízo e observa os caminhos do Senhor está aqui embaixo. Pertenceria, entre aspas, a uma única família. Ló, esposa e 2 filhas. Só que eles não estavam vivendo condizentes com a herança que Abraão tinha para derramar sobre Ló, sua esposa e suas filhas. Aqui está o problema. Possivelmente, quando Ló, a sua esposa e as suas filhas viram que estavam numa situação insustentável, eles possivelmente estavam buscando ao Senhor, e o Senhor os ouviu, porque o Senhor é Deus. Mas eles foram como que, pela misericórdia de Deus e pela aliança do Senhor com Abraão, eles foram poupados da destruição. Mas a gente sabe o que acontece mais tarde, no desenrolar da história, que não vamos entrar no mérito, não dá tempo. Mas você entendeu? Quando eu comparei, eu trouxe de maneira parabólica a intercessão de Abraão. Aí eu falei para você ainda ontem, nós vivemos situações no Brasil e no mundo, situações parecidíssimas. A injustiça social está muito alta, o pecado, a iniquidade, a promiscuidade estão muito altos, e o que pode fazer o balanceamento dessa situação são justos. São aqueles que praticam a justiça e o juízo e vão no altar do Senhor, diante do altar do Senhor, clamar pelo povo e pelas pessoas, como Abraão fez. Então, quando Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á, pedi, e vocês serão atendidos. Batei e abrir-se-vos-á, exatamente isso. Abraão em todo momento conversou com Deus, Deus conversou e falou para Abraão que ele não iria fazer, mas ele respondeu, porque o nosso Deus responde. Obviamente, Deus não respondeu sim, porque não haveria o porquê responder sim, porque tudo aquilo que o Senhor foi conferir estava acontecendo. A iniquidade estava num nível muito alto, enquanto o justo de Deus não estava vivendo a justiça. O justo de Deus não estava vivendo o juízo. O justo de Deus não estava, como diz a palavra aqui, guardando o caminho do Senhor. O problema não é o altar de Baal. Eu não tenho que ficar guerreando com o altar de Baal. A questão toda é a quantas andam o altar de Deus na minha vida. Porque se o altar estiver edificado, se o altar estiver posicionado, estruturado, fundamentado, pode ter certeza, o fogo vai cair do céu,
a depreciação do altar de Baal não vai caber a mim, mas a manifestação da glória de Deus já vai ser o suficiente. Então, quando Jesus está colocando essa verdade, está salientando, está falando sobre essa necessidade de oração, é a necessidade de perseverança, exatamente como Abraão perseverou. Ele perseverou. Se tiverem 50, se tiverem 45, se tiverem 40, se tiverem 30, se tiverem 10, até 10. O Senhor falou, se tiverem 10 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra por causa de 10 justos. Estamos falando de 2 cidades-reinos, 2 cidades-estado, que tinha nos seus habitantes, com certeza, mais de 3 milhões de pessoas. 10 para 3 milhões estabeleceria o equilíbrio. Só que não haviam 10, não haviam 5, só havia uma família. E mesmo assim, desculpe o termo, meia boca. Então, o juízo do Senhor veio. Então, o que impede o juízo de Deus, o que faz com que Deus segure o seu juízo, é o justo ali. O justo faz a diferença. Exatamente o que aconteceu com Noé. O Senhor, a Trindade, combinou que havia se arrependido de formar o homem e queria destruir o gênero humano. Mas Noé andava com Deus. Amém? Então, é o reino. Nós temos que incorporar, nos revestir e viver o reino. Ter o reino na nossa liberdade. Não porque temos a regra, temos a obrigação, mas porque queremos, desejamos viver o reino à flor da nossa pele. Vamos orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. Olha, eu vou começar a passar algumas músicas de Natal que são tradicionais, clássicas. São músicas sacro, clássicas, né? Claro que tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Mas eu gosto de fazer isso exatamente para a gente ver o que aconteceu no mundo sobre Deus, sobre Jesus Cristo, a sua salvação, o seu senhorio, e por que o Natal foi comemorado por essas pessoas, tá? Então, Vivaldi, Johann Sebastian Bach, né? Que o alemão Sebastian Bach, que falava que ele queria expressar a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus através da sua música. Então, claro, são números, são clássicos importantíssimos da história do gênero humano, da história humana, mas são antigos, tá? Mas eu vou passar mesmo assim. Espero que você goste de algum deles. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derrama-te sobre a vida dos teus servos, cada família aqui representada, o Marcelo com seu testemunho, a Suzy, o Bispo Antônio, a Priscila, a Jailde, a Sueli Felintro, o Joel, o Josué, familiares, ministérios, igrejas. O Senhor se derrame sobre a vida da Márcia, do Fábio, do Luiz Henrique, familiares, Dona Efigênia, seu Augusto, a glória, a presença, o poder de Deus, Dona Nadir, seu Toninho, meus pais, minhas tias, meus primos, a glória, a presença, o mover, João, Roseli, todos. Senhor, derrama-te sobre cada um dos teus servos, seus familiares, nossas famílias, nossos idosos, avós, tios, netos, filhos, sobrinhos, marido, esposa, a glória, a presença, o poder de Deus. Toca, visita, restaura, vem com a tua cura, com a tua saúde, visita o corpo, o organismo, órgãos, coração, veias, artérias, taxas, traz do teu poder, olhos, ouvidos, fígado, rins, recebam a vida, recebam a saúde, recebam o poder e a plenitude da vida abundante que só o Senhor Jesus tem. Só o Espírito Santo pode derramar.
E só o Pai eterno, todo-poderoso que fez o céu e a terra, pode ordenar. Por isso, derrama-te, ó Senhor, e nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Então a Eva está falando que gosta das músicas, então eu vou colocar a Eva, as músicas bem clássicas aí e tal, mas eu gosto também, eu acho maravilhoso. Eu lembro do meu tempo de criança, que eu ia no Teatro Municipal, assistia aquelas peças maravilhosas, Vivaldi, Beethoven, Tchaikovsky, todos os outros, eu gostava muito, então eu vou passar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é de coração. Deus abençoe vocês, um dia maravilhoso, fica na paz do Senhor. O Senhor é Deus, Ele está sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e com certeza tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável se manifestará sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e o teu futuro, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã às 10 horas. Tchau, tchau.